Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, 19 de março, terça-feira, Jair Bolsonaro concluiu sua primeira visita oficial aos Estados Unidos como presidente da República e disse que saiu com a sensação de missão cumprida. Olha, de fato foi uma visita bem sucedida com alguns ganhos diplomáticos importantes, algumas sinalizações importantes que obviamente precisam ser consolidadas aí ao longo dos próximos meses. Dois anúncios feitos pelo próprio Trump, um de que os Estados Unidos, o governo americano, vai apoiar a entrada do Brasil na OCDE, que é o clube dos países ricos, né, que discutem, que estabelecem ali as normas, os padrões econômicos e políticas públicas em nível global, e também a indicação do Brasil como um aliado extra-OTAN. O que é isso? Isso é uma designação que é feita apenas pelos Estados Unidos, mas que coloca o Brasil no caso, numa situação privilegiada num relacionamento com a OTAN, que é essa aliança, né, que existe desde 49, criada ali para conter o avanço comunista, o avanço socialista após a Segunda Guerra, e que acabou se tornando, na verdade, um grande clube também militar, né, onde países, várias potências, grandes potências e países também de médio porte estabelecem padrões tecnológicos, padrões de protocolos e de engajamento e compartilham esse padrão. Obviamente que por trás disso tudo tem o que está na origem da OTAN, que é justamente você participar de uma aliança, né, em que, caso um país seja atacado por um inimigo qualquer, todos os outros países são obrigados a defender esse país, né? Então isso está por trás, obviamente, mas isso dentro de, vamos dizer assim, dentro de uma realidade que evoluiu bastante ao longo das últimas décadas, né? Desde do meio do século passado, é uma coisa que evoluiu muito e a própria OTAN, ela enfrentou o desafio de se reinventar, né? Na prática, a participação do Brasil, ela interessa do ponto de vista de você se aliar a quem decide, né, política de defesa no mundo, você ter acesso à tecnologia, né, tecnologias de ponta nessa área militar, e importante não ficar apenas consumindo sucata, né, como a gente costumou fazer, né, ao longo da nossa história. Então, é importante que o Brasil, que o governo brasileiro negocie muito bem a sua participação, que mandato ele terá nessa aliança, né, até para não comprometer os seus próprios interesses nacionais e tentar usufruir desse status, tendo acesso à tecnologia e trazer fazer com que isso seja uma ferramenta de promoção da cadeia produtiva nacional, né, na área de defesa e nas áreas coadjuvantes, né, que vocês sabem que uma cadeia de produção sempre acaba tendo efeitos, né, em diversas outras cadeias e ajudam a girar a economia. Então, isso acontece, curiosamente, no momento em que o Brasil se desfaz da Embraer para os Estados Unidos, para os americanos, inclusive com transferência do seu parque industrial para lá. Então, é uma coisa meio contraditória que ela precisará ser esclarecida. Que tipo de política, né, estratégica nós teremos para aproveitar, para usufruir desse status? Não adianta apenas movimentos táticos, é preciso uma estratégia global. Mas, analisando pontualmente o gesto do governo americano, o gesto do próprio governo brasileiro nessa aproximação, nessa aliança, é positivo sim. Então, importante que, obviamente, que se evolua. Não é essa aproximação, esse desejo de... Esse é um primeiro passo, na verdade, um primeiro passo para uma eventual entrada na OTAN, né? Isso se dá de uma forma escalonada, de uma forma
é preciso cumprir uma série de protocolos, de exigências para você evoluir dentro dessa relação. Mas isso envolve, obviamente, você integrar uma cadeia de produção e de consumo de produtos militares e também você poder participar de treinamento, ter instrução, você compartilhar justamente métodos de engajamento, de combate, né, terrorismo, questões de segurança de uma maneira geral que hoje estão envolvidas diretamente, né, defesa e segurança hoje são praticamente uma coisa só. Então é preciso justamente você ver como que vai evoluir essa parceria, mas importantíssimo. Outros países, até países muito menos relevantes que o Brasil, já participam, já integram de alguma maneira ou já tem algum tipo de parceria com a OTAN e na verdade o Brasil está escanteado, né? No final das contas, gente, quando a gente fala de diplomacia, de participação no tabuleiro geopolítico global, o Brasil sempre foi um país escanteado. Mesmo quando a gente achava, né, via lá o Lula, né, o pessoal da esquerda adorava cultuar aí a política externa do Lula como uma grande, né, nunca se fez, né, na história, etc e tal, o Lula era o cara, papapá. No final das contas a gente continuava irrelevante politicamente. Então, vamos entrar, resolver a questão do programa, vamos entrar em negociações do programa nuclear iraniano. Quer dizer, o Brasil não tem peso específico nessa negociação, não tinha e não teve, como se ficou provado. O Brasil vai entrar, né, nas negociações de um acordo de paz lá entre os israelenses e palestinos. O Brasil não tem peso específico geopolítico, nem interesse na região para fazer esse movimento, para participar. Acabou fazendo o quê? Da diplomacia da bola, né? Que era distribuir bola lá nos países, promover jogo de futebol. Quer dizer, uma coisa amadora, pueril e sem relevância nesse plano global. Então, o Brasil participar dessas estruturas, dessas grandes estruturas, isso faz diferença. Isso dá relevância, sim, à nossa política externa e também a todo o nosso aparato de defesa que está associado a isso. Agora é lógico, a gente tem que fazer isso de uma forma inteligente. Então vamos acompanhar a evolução disso. Da mesma maneira, o Donald Trump também anunciou aí o apoio do governo americano à entrada do Brasil na OCDE, que é o clube dos países ricos, né? Que também definem aí as políticas, a área econômica, políticas públicas em nível global. Então você participar de discussões, definir e não apenas receber as determinações ou as orientações emanadas desses órgãos é importante. Claro que tem perdas e tem ganhos. Quando você entra na OCDE, você ganha o selo de país bom para investimento. Então, aquilo, da mesma maneira que a reforma da Previdência vai provocar uma enxurrada de investimentos no Brasil, né, uma vez aprovada, no dia seguinte, o Brasil, obviamente, o país já ganha grau de investimento, ou próximo disso, retoma, né, o grau de investimento e passa a atrair uma série de grandes fundos para investir aqui em tudo, em infraestrutura, etc. Você de alguma forma faz entrar na OCDE é complementar a essa lógica de capacitar o país e de vender o país, né, no sentido bom da palavra, para o mundo. Então se torna um país bom para investimentos e, claro, você tem que cumprir uma série de regras, de protocolos que são colocados. O Brasil já cumpriu alguns deles, mas tem uma série de passos ainda a serem tomados nesse sentido. E é importante, olha, para vocês terem uma ideia, o governo americano antes queria que a Argentina também está na fila, né, que a Argentina entrasse primeiro. Então, assim, não há razão para isso. Então, isso só explica a irrelevância diplomática que a gente alcançou. No final das contas, é isso. E é muito bom retomar isso, pelo menos dar o status necessário, né, a um país do tamanho do Brasil, com a potência que é. O que precisa ser, o potencial que tem, né? Então, o que tem de negativo? Bom, vai perder os benefícios, vai ter de abrir mão de benefícios que tem hoje na OMC, né? Por ser considerado um país emergente, vai passar para o clube dos países desenvolvidos, vai ter que abrir mão
daqueles benefícios que tem como integrante, aí, como líder até dos países emergentes, e vai, vamos dizer assim, para o final da fila dos países desenvolvidos. Mas é do jogo, é uma questão de ganhos e perdas, e isso acontece sempre em qualquer situação. Então, bom, além disso, esses são os dois grandes destaques, né, dessa visita. Donald Trump e o Jair Bolsonaro fizeram algumas declarações públicas, falaram com a imprensa, responderam antes do encontro e depois do encontro, fizeram ali um encontro também fechado, no qual ficou claro que eles conversaram sobre, além desses temas, sobre Venezuela, né, sobre uma estratégia conjunta de atuação na Venezuela. Tanto o Trump como o Bolsonaro se pronunciaram de forma bastante consistente em relação à Venezuela, que é preciso, né, que urge acabar com esse regime ditatorial do Nicolás Maduro. Vai ter ação militar? Bom, o próprio Bolsonaro, ele ressaltou que qualquer tipo de participação do Brasil ou de incentivo do Brasil numa intervenção militar americana na Venezuela, ela não pode ser discutida publicamente, porque, obviamente, é uma questão estratégica. Então, deixou isso claro, foi questionado, falou isso, e bom, é um problema que está aqui, está no nosso, né, é nosso vizinho, né? Então precisa realmente, o povo venezuelano, a situação na Venezuela, ela é desesperadora, né? Então precisa ser resolvida de alguma maneira. Quando a diplomacia falha, os militares têm de fazer a sua parte. Foi uma coisa até nessa linha que o Bolsonaro disse um dia desses atrás. Então é claro que nós não temos condições de entrar de engajar em nenhum conflito nesse momento, não temos aparato, né? Não temos equipamento, não temos aviões, não temos helicóptero, não temos equipamento bélico, não temos material, não temos nem munição suficiente para isso. Então o Brasil realmente ficou aí, foi esquecido nesse setor, vamos dizer assim. Então é preciso ser muito pragmático também. Tanto é que o Trump, ele ressaltou o papel do Brasil na distribuição de ajuda humanitária, ou seja, de alguma maneira você apoia a atividade a atividade conjunta, né, dos países para tentar mudar o sistema lá, tentar derrubar o Maduro, nem que seja ajudando a população, né, prestando esse tipo de auxílio aí humanitário, tanto com alimentos como com medicamentos. É isso. Então, bacana, importante. Eu acho que o próprio noticiário, em relação à visita do Bolsonaro, ele mudou um pouco de tom, né? Porque dá para você tem que criticar, mas não dá para você criticar simplesmente, né, coisas boas que são colocadas ali no horizonte, né? É óbvio que todas essas políticas, gente, é importante que se diga, os presidentes, eles tomam decisões e agora começa, vamos dizer assim, a se mover a burocracia, né, no cumprimento daquele desejo. Então, até que as condições sejam cumpridas, né, para que o Brasil realmente entre na OCDE, realmente vire um parceiro aí aliado à OTAN, tudo isso precisa de um tempo de maturação, precisa que a burocracia acompanhe, né, burocracia no sentido lato sensu aí, quer dizer, aí você tem reunião, tem grupo técnico, tem questões jurídicas para serem resolvidas, né, normativas, tem lei para você aprovar, tem norma, tem isso, tem aquilo, tem uma série de coisas que precisam ser feitas no âmbito administrativo, tanto do executivo, mas também no âmbito legislativo, para você entrar né, no padrão necessário aí para você poder usufruir então desse status, né, seja de um grupo, seja em outro. Então, olha, muito legal. O que mais que eu posso falar para vocês? Assim, apesar do Trump ter feito o apoio explícito, é importante ressaltar aqui
que, justamente, a burocracia, né, você tem ainda resistências dentro do governo americano, então você precisará vencer essas resistências. Né? Você tem, por exemplo, o representante de comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, ele é contra. Então ele faz uma série de exigências, né? Uma das exigências está exatamente essa que eu falei, né, da OMC, inclusive isso já está lá na declaração conjunta que foi distribuída pelo Itamaraty, né, pelo Departamento de Estado, mas também há outras coisas, né? Tem que melhorar as condições de acesso ao mercado brasileiro, tem que haver aí uma cobrança, né, pelo menos de alguns dos setores, né, de alinhamento aos Estados Unidos na guerra comercial com a China, aí é mais complicado, apoio a Israel nas suas políticas, etc. e tal, que é uma coisa também que precisa ser analisada pontualmente, caso a caso. A questão da guerra comercial dos Estados Unidos com a China é complicada, é complexa, a gente depende da China, a China é o nosso principal parceiro comercial. Então, o Guedes já deixou isso claro, né? Inclusive o próprio Bolsonaro já vem mudando um pouco o discurso refratário que ele tinha com a China. E, olha, é importante que se diga o seguinte, a gente tem que entender o mundo, não é só preto no branco, tem zonas cinzas, né? Então é uma coisa assim, você tem múltiplos players, né? E você não pode simplesmente fazer um alinhamento que você abra mão do relacionamento com outros players, até porque você seria uma idiotice, a economia é muito complexa, a política é complexa, então você pode fazer alinhamentos em alguns setores com determinado país e outros, né, e ser concorrente inclusive desse país em outros setores e ser alinhado com outros países em outros. Então isso é que dá a riqueza, né, dessas relações. Mas é preciso pensar de uma maneira mais em 3D, né? Não adianta pensar em 2D, tem que pensar mais em 3D. Então até fiz uma entrevista aqui com um consultor de segurança e tecnologia e tal, que é o Salvador Raza, que já foi até funcionário do Departamento de Defesa americano, é brasileiro, é um especialista, tem pós-doutorado, já deu aula na Universidade de Defesa dos Estados Unidos, enfim, é um camarada bastante competente e ele falou justamente isso, né? Ele disse que tem uma nova forma de se olhar essas relações, né? Então ele usa aqui um termo complexo, a gente não precisa disso, mas ele diz o seguinte, olha, você olhar o mundo como uma estrutura multipolar fixa é uma forma ultrapassada e já não satisfaz, né? Não explica mais a realidade de segurança, de política internacional, também de comércio, né? Então é preciso que os estrategistas do governo Bolsonaro passem a entender isso como uma arquitetura multidimensional variável, né? Pois as relações são dinâmicas. Na prática, tira aí o termo complexo, na prática significa o seguinte, o Brasil pode ser aliado dos Estados Unidos em certas áreas e concorrente em outras. O mesmo se aplica à relação com a China e com os países da Europa e de uma forma geral com os demais. Então, importante essa aproximação com os Estados Unidos, sim, né? E vamos usufruir dessa aproximação, tentar extrair o melhor dessa relação, sabendo que, obviamente, que os Estados Unidos também têm os seus interesses e que é preciso conjugar, né, esses interesses com os nossos interesses, né, para que seja uma relação de ganha-ganha, né? É isso que interessa na diplomacia, é isso que se tem de buscar, né? Então, mas muito positivo. Olha, eu até estava lembrando aqui, eu estava fazendo umas pesquisas e aí, curiosamente, topei aqui com uma matéria que eu publiquei, até postei no Facebook, uma matéria que eu publiquei há 10 anos, quando eu estava na Isto É, e foi um furo jornalístico, tal, publiquei, né, mostrando, e era engraçado porque assim, faz realmente um ano, 10 anos, né, porque publiquei no fim de semana do dia 15 de março, né, de 2009. E o que era a matéria, Cláudio? A matéria denunciava um acordo secreto que o
o governo brasileiro, né, o Celso Amorim, no caso, estava fazendo com o governo iraniano para tentar burlar as sanções econômicas que estavam sendo impostas justamente por toda aquela discussão na ocasião do programa nuclear iraniano. Então, eu olho para cá e fico assim, bom, evoluímos, né, porque a gente fazia questão de fazer esse tipo de negociata aí por baixo dos panos, e hoje a gente está fazendo uma coisa mais clara, uma relação clara e direta e com parceiros, vamos dizer assim, com melhores parceiros, né? Então, assim, eu acho que é uma evolução, eu fiquei rindo sozinho, porque enfim, a matéria 10 anos atrás, né, a gente denunciando essas coisas, quer dizer, eu cobria muito mais essa área internacional, então me dedicava a esses temas. Mas é isso, gente, olha, então, positivo tudo isso. Eu gostaria de encerrar antes falando justamente aí dessa investigação da Lava Toga, né? O pessoal aí tá falando que tem muita resistência para a instalação, já tem as assinaturas, tem muita resistência para a instalação da CPI, alguns requerimentos já estão prontos, o pessoal está fazendo pressão e, ao mesmo tempo, você tem aí o avanço naquele inquérito, né, que foi aberto pelo Dias Toffoli no Supremo e que hoje o Alexandre de Moraes até comentou sobre esse inquérito e aí ele disse de uma forma mais concreta, mais objetiva, o que se está buscando. Então ficou claro, ele disse que um dos alvos preferenciais, ou pelo menos o alvo preferencial, são justamente as redes, né, as redes sociais, o uso das redes sociais para ataques e ameaças de morte, enfim, aos ministros do Supremo. Então ele falou que olha, a gente está tentando identificar, com apoio inclusive da Polícia Civil de São Paulo, etc., identificar esses crimes, né, que é a promoção, né, pessoal incentivando a prática de crime, né, tanto o fechamento do STF como a prática de crime de assassinato dos ministros do Supremo. Então, olha, se for para se concentrar nisso, acho que tem a sua valia, porque a gente sabe que não é possível também ficar incentivando a prática de crime. Isso não está certo, não está certo. Uma coisa é você ser crítico, você pressionar, usar da regra democrática para cobrar mudanças de postura, mudanças institucionais. Outra coisa é você partir para a violência ou incentivar a violência e incentivar a prática de crime. A gente aqui combate o crime. A gente aqui trabalha justamente para combater o crime. A gente quer que os criminosos sejam presos, punidos e presos. É justamente o contrário. Então, quem também se esconde atrás das redes sociais para incentivar a prática de crime, está errado. É criminoso também. E a gente sabe que isso é utilizado, se está sendo utilizado para um, pode ser utilizado para outro, então não é possível conviver com esse tipo de coisa. A gente tem que defender a regra democrática, o jogo democrático. Tá? Por mais difícil, frustrante que seja, gente. É para isso que tem eleição, é para isso que vocês elegeram, que tanta gente elegeu aí, né? Um novo presidente para tentar mudar um regime, novos deputados, novos senadores. É para isso que serve, para você tentar, pelas regras democráticas, mudar o sistema. Então, pelo menos esse é o esclarecimento que foi dado pelo ministro e esperamos que seja nessa linha mesmo essa investigação, esse inquérito, né? Então, de qualquer maneira, continuamos atentos, monitorando aí os movimentos aqui em Brasília, né? E eu trago para vocês sempre as notícias em primeira mão aqui no Antagonista e também no Momento Antagonista. Deixem o seu like, a gente se fala amanhã. Muito obrigado. Tchau.